Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político, jornalista, produtor cultural. E como jornalista, nós estamos lançando a revista Confederação do Brasil. Então, se você quiser assinar a revista, ela vai ter o custo de R$ 10 por mês. Vão ser 6 edições este ano de 2018 e cobrar o custo do envio da revista. Então, se você puder colaborar com a gente, tem espaço na revista ainda para publicidade, né? Isso aqui é o que se chama amostra da revista, né? Não é ainda a revista completa que vai para o ar, né? Mas as matérias já estão aqui dentro, como vocês podem ver. Ela já está pronta, né? A revista já está pronta. E já tem alguns anunciantes, como também é possível se ver aqui, né? Mas a gente quer que você também anuncie e, se você é empresário, que colabore conosco, né? Entre em contato conosco pelo e-mail revista.confederaçãodobrasil, sem cedilha e sem tio, @gmail.com. E para aquelas pessoas que forem assinar, né, e investir na revista, sempre vai haver um brindezinho, um mousepad, uma caneca, a camiseta e outros brindes que nós vamos lançar ao longo do processo. A ideia é fazer uma revista em favor da meritocracia, da ética, da consciência cidadã, dos valores e princípios, né, que norteiam uma política conservadora, liberal, né, e nós estamos desenvolvendo aqui então um meio de comunicação neste aspecto, nesse sentido. 1.000 assinantes aproximadamente, nós já teremos condições de fazer o lançamento da revista sem a necessidade praticamente de investidores de empresas, né? Então, só 1.000 assinantes já nos ajudariam nesse aspecto. Para isso, eu estou sugerindo que esses meus quase 16.000 seguidores que me seguem façam essa gentileza, esse favor de assinarem a revista, né? Será mais do que o suficiente para que ela tenha autonomia e vocês vão receber a revista em casa com possibilidade de divulgar isso para as pessoas que estão fora das redes sociais, as mensagens, as comunicações daqueles blogueiros que falam exatamente no combate à corrupção e que não tinham até então uma ferramenta de trabalho. A revista Confederação do Brasil vai fazer essa parte. Eu agradeço a disposição de todos vocês e fiquem agora com o vídeo. Muito obrigado pela atenção dispensada. Agradecer aqui ao professor Jorge Benochet. O Coronel Célio vai espetar as novidades aí no aparelho. Só fazendo um adendo aqui, Coronel Benochet, uma coisa importante para os senhores é a participação ativa no processo político. A gente tem uma mania de dizer assim, o policial vai sair candidato. Primeiro que vira as costas para ele é a própria corporação. Tentando boicotar a campanha, querendo que ele evite sair candidato, porque a projeção vai ganhar mais do que eu, vai ter mordomia e eu vou continuar aqui. E nós sempre dependemos do político hospedeiro, do político oportunista, daqueles que colam na instituição para drenar. A única coisa que ele precisa para o momento é o voto, o apoio, e no momento seguinte é virado as costas e as coisas. E temos experiências em São Paulo, temos experiências em vários estados. Agora, o importante também é que, mais do que sair candidato, é que os colegas que pretendessem sair, vendo no colega mais potencial para a eleição, que apoiem. Porque senão você começa a fracionar na base, e no local que poderia sair um candidato, fazemos um deputado federal, um estadual, um vereador, o que acontece? Sai 10 pessoas, e o cara precisava de 1.200 votos, cada um teve 150 e ninguém se elegeu. Então é importante, porque formando-se o primeiro gabinete, aí o colega que abriu mão da campanha vai ser o meu chefe de gabinete, outro vai ser isso, vai ser aquilo, um vai apoiar na campanha. Então, quando um tem um mandato, vai abençoando os outros para que também façam a sua caminhada. E isso é uma grande expertise que a polícia parece que não aprendeu. E outra coisa, alguns representantes das corporações, eles também avançam, e quando chegam lá esquecem da promessa
e fez aos seus próprios contemporâneos, aos seus próprios colegas. Então é muito importante isso. Então participar do processo político, que foi algo que sempre o policial foi desmotivado a participar, ele deve ser hoje uma das linhas de pensamento muito forte nas correntes policiais. Não estou pensando aqui em bancada da bala, isso é uma terminologia totalmente ultrapassada, mas de uma bancada de cientistas policiais e policiais experientes que possam propor leis que venham ao encontro realmente das necessidades. E aí não precisamos passar por essas humilhações de estar igual está hoje no SUSP, de certas categorias correrem atrás de um deputado benevolente, entre aspas, para tentar incluir no texto aquilo que deveria ter nascido dele já na própria propositura. Então, aquela questão, o agente penitenciário quer correr, o guarda quer correr, o policial quer correr, eu vou ficar de fora da aposentadoria especial, vou ficar de dentro, não. O texto já nasce saneado com as necessidades das próprias corporações. Tá bom? Então, era só isso que eu queria fazer, Coronel Pinochet, parabéns aí pela fala. Obrigado. Coronel Célio, deixa eu apresentar oficialmente aqui. Precisa apresentar Antes de me apresentar, eu preciso resolver. Vou apresentar aqui enquanto ele. O professor Célio é advogado, professor universitário, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, doutor em Ciências Policiais pelo Centro de Altos Estudos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, coronel da Polícia Militar e coordenador do curso de Direito da Universidade de São Francisco. Autor do livro Introdução às Ciências Policiais, que os alunos matriculados neste curso já irão receber, já está aqui disponível para os senhores ao término da exposição. Okay? E o coronel Célio então fará aí, após aí a colocação do seu material, a principal provocação da nossa presença aqui no dia de hoje, que é essa questão de realmente sair do ostracismo, sairmos do pensamento comum e caminharmos na linha do pensamento da ciência policial. O apóstolo Paulo fala o seguinte: quando nós éramos criança, nos era afeto as coisas de criança. Agora somos adultos, então agora queremos assuntos de adultos. Então hoje, assim, a polícia não precisa de mais ninguém que pense por ela. Ela tem capacidade intelectual, autonomia e gente com plena e capacidade potencial, e como Nietzsche ensina, com uma potência de agir muito maior do que era uma polícia de 30, 40 anos atrás. Se nós não respeitarmos isso e não nos dobrarmos ao discurso de que a polícia passa de ser ouvinte para ser falante, para ser mero espectador de ações, a propositura de ações e ator principal das realizações por ela mesma propostas, mostrando através da eficiência o resultado positivo das suas colocações, acho que aí começa a nascer a respeitabilidade. As pessoas não respeitam aquilo que eles não admiram. E a polícia não tem sido admirada porque, por vezes, tem se calado e não está trazendo a público o brilhante discurso que só ela sabe sustentar. E é isso. Então saiam como diz lá em São Paulo, saiam da toca, percam a timidez, ousem propor, porque uma vez vocês, de ouvinte a falante, com certeza arrebanharão muito mais seguidores e muito mais simpatia da sociedade. Bom, gente, bom dia. Agora eu pergunto para os cameramen, eu posso me movimentar ou não? Eu sou do tempo antigo de professor, não consigo ficar parado, eu preciso movimentar. Tem aquele outro microfone? Vamos arrumar isso aí, só um pouquinho. Som. Acho que é aqui. Som. Opa. Agora sim. Agora eu consigo conversar. Gente, bom dia. Bem-vindos, ao curso de pós-graduação em Ciências Policiais e Segurança Pública. Nós estamos tratando de segurança e ordem pública. Agora começou a aula, então pode pegar papel, caneta, acabou a brincadeira, não estamos falando literalmente em aula. E nesse primeiro momento, distante será o nosso discurso, distante o nosso livro de instituições. Então não falarei de polícia militar, polícia civil, estamos falando em ciência. Então a primeira coisa que temos que conversar é ciência. Estou falando como é que funciona, ou se está ruim, ou se existe um problema legal, uma estrutura legal. Estamos falando em ciência. Então o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês
o nosso bate-papo em todo o curso, pense em ciência e não em instituições. Segundo ponto, antes de começar qualquer bate-papo, esvaziem os copos cheios de vocês. Qual é o defeito do nosso profissional de segurança pública? Ele chega em qualquer curso e ele fala, eu sei tudo. Eu falo com propriedade de quem deu aula. Na escola de capitão de soldado, escola de formação de sargento, na escola de oficiais durante mais de 10 anos, no curso, né, de aperfeiçoamento de oficiais para capitães e dei aula no curso superior de polícia para os majores e tenentes coronéis. Vide que os três últimos comandantes gerais da PM foram meus alunos. Também dei aula na ACADEPOL, Academia de Polícia Civil, para delegados de primeira classe. Então, primeira coisa no curso, larguem esse copo cheio que vocês têm. Então, a primeira coisa para entrar no curso de pós-graduação, uma especialização, eu tenho que largar aquilo que eu sei, eu tenho que aprender novamente. E aprender como especialista é uma pessoa que está distante do objeto a ser pesquisado. Isso é ser pesquisador. Se eu quero ao final do curso falar, eu sou especialista em ciências policiais, eu tenho que me distanciar e não escrever com o que? Paixões. É difícil. Principalmente para nós, né? A farda é segunda pele, o terno é segunda pele, mesmo que a gente fala, a gente fica a vida toda, minha filha é segunda pele, não, eu sou a alma. Gente, para ser cientista tem que largar. Então, a primeira situação, para que os senhores tenham uma produção científica lá no final do curso, de qualidade. Então, são as premissas iniciais de uma pós-graduação. Então, eu acredito que tem alguns que já fizeram, mas se querem galgar na sua estrutura científica, começa por aí. Primeiro, eu tenho que aprender a fazer uma pós-graduação, fazer um trabalho científico distante do objeto, sem paixões e com uma grande análise. Aí sim serei especialista. É um especialista, e os senhores serão especialistas, oriundo das forças policiais. Isso é fantástico. Por quê? Como já foi falado aqui, eu repito, nós temos hoje vários pseudo-especialistas. Ou melhor, são especialistas no seu ramo, na sua ciência. Escrevem muito bem sobre sociologia e vão tentar escrever sobre segurança pública. Não dá certo. Eu falo isso com propriedade, que estou no meio científico. Falo sobre direitos humanos aqui. Eu já ganhei 4 prêmios de pesquisa em direitos humanos e nunca defendi bandido. 4 prêmios. Como professor doutor. Nunca defendi bandido. Eu analisei o que é essencial em direitos humanos. Analisei leis municipais de acessibilidade. Isso é direitos humanos. Não tinha, nós colocamos. Isso é pesquisa de direitos humanos. Analisei a questão habitacional. Isso é direitos humanos. Analisei que no Brasil tem mais celulares que esgoto. O brasileiro quer um celular, mas não quer o quê? Quer continuar na fossa séptica. Alguns que têm. Então, isso é direitos humanos. Então, já vem 4 prêmios. Vamos falar assim, direitos humanos, para bandido. Isso é o viés daquela ciência que não tem nada a ver com a nossa ciência de segurança pública. Tem nada a ver com a nossa ciência policial, muito distante. Eu costumo brincar que esses pseudo-especialistas, eles são os astrônomos. O que é um astrônomo? Ele fica distante do objeto, pega lá todo o seu equipamento, olha as estrelas na distância, fala como é, descreve, faz uma descrição. Mas o policial é o astronauta, ele sobe no foguete, ele vai ver o quê? E pisa na rua. E é o que vocês fazem. Vocês sentam na viatura, trabalham com a população, verificam a necessidade da população e muitas vezes vai bater na viatura, quer seja da Polícia Militar, da Guarda Municipal, e muitas vezes não tem solução. Chega uma delegacia de polícia, que hoje virou clínica geral, Delegacia de polícia é clínica geral, chega de problema de família a problema criminal. E ela não foi feita para isso. Porque existe um problema crítico no Brasil. Então, no primeiro momento aí, tenho que me afastar do objeto para ser cientista, largar minhas paixões e começar a compreender como um todo. Existe um problema no Brasil? Sim, problema centenário no Brasil, enraigado. Existem problemas também na Finlândia, na Suécia, nos Estados Unidos. Só que nós somos muito burocratizados e importamos muitas vezes o que não serve. Então o pessoal vai lá para Israel, faz um curso e traz aqueles equipamentos, etc. Toda uma teoria
A pessoa vem com um uniforme lá que ele parece que está indo para, né, está indo realmente, né, para botar na Síria. Você vê alguns guardas municipais, algumas polícias militares, que ele está pronto para ficar 15 dias, né, sem nenhum tipo de ração, sem tipo de comida, sem armamento, sem provimento, sem água, sem comunicação, está um deserto. Mas ele está trabalhando a 3 quadras da casa dele. Então é quase que piada o que nós observamos. Então, nada científico, senhores. Nada científico. Pura vaidade. Pura vaidade. Camuflado urbano. Eu queria saber para que serve até hoje. Para que serve? Nada. Ciência. Coloca. Por que é o camuflado urbano? Porque a pessoa tem 14 bolsos no colete. Ele leva o que ali? Né? Para ficar quantos dias fora de casa, sem comer, sem ração, sem nada? Não, no Iraque concordo, está no meio do deserto. Vai chegar de helicóptero, quem sabe, daqui 15 dias, um suprimento. Mas eu estou ali, a 4 quadras da minha casa. Então, nada científico. Então, nós temos que entender o que é ciência, um pouco distante das paixões de alguns. Né? Que o pessoal, no meu tempo, vou falar do meu tempo, tem que falar de Rambo, né? Meu tempo era ainda um pouquinho antigo. O pessoal está se parecendo um Rambo. Certa vez a gente estava na diretoria de logística e trabalhei, tentávamos então criar uma capa de colete adequada. E um time que existia naquele momento nasceu uma capa de colete bem lisa, bem tranquila. E convidamos as unidades, algumas especializadas, para trazer ideias. Apareceu um menino lá que a gente estava parecendo o Rambo, ele tinha assim, uma capa de colete com um monte de granada, assim, uma coisa assim. Daí um grande especialista em tiro, literalmente ele falou: filho, se você levar um tiro nessa granada, o colete vai te proteger da sua morte, mas ele vai disparar a granada e você vai morrer. Né? Então, não sabe nada científico, uma brincadeira. Né? Então, o problema é que algumas instituições brincam com a segurança pública, as próprias instituições. E não é o deputado, não é o secretário de segurança, somos nós mesmos, um momento aí de extremo, o quê? Vaidade, boina, parece que você está, né? Então é muito divertido verificar situações não científicas. Ah, mas nós temos tropas especiais para momentos especiais. Aí sim é diferente. Ok? Isso para a gente começar a falar um pouco sobre ciência. Né? Estamos falando sobre ciência, estamos falando de instituições. Ah, mas é muito legal, o professor. Por favor, agora é professor. Muito legal, professor. Tem uma viatura camuflada, a gente pula, tira selfie, manda com as meninas, né? Desculpa. Então, estamos num serviço profissional, se queremos ser científicos e ser reconhecido por ser científicos, nós temos que ter parâmetros científicos. Eu trago para vocês, primeiro, para criar uma reflexão, o que se espera que o profissional do século XXI tenha. Então, eu fiz uma pesquisa no final do último século, lá para 97, 98, qual seria o perfil do profissional do século XXI. Então a ONU reuniu mais de 70 especialistas em todas as áreas e chegaram à conclusão de um ranqueado de mais de 15 itens necessários. O primeiro deles, ser flexível. Então, primeira coisa que nós devemos aprender se queremos ser cientistas, ser flexíveis. Então, ser flexível. Então, é um profissional que trabalha em qualquer área. É um profissional que tem conhecimento para várias áreas. Aquilo que nós aprendemos sobre especialista nisso, então esse funcionário não serve. Esse funcionário, quando eu falo cabo, soldado, sargento, delegado, investigador, carcereiro, coronel. Ah, mas nós temos um monte de carreiras aqui na administração pública. Por isso que a administração pública às vezes não está o quê? Servindo. Nós temos que ter essa flexibilidade. Então, isso que se pede no novo profissional do século XXI, em todas as áreas. E às vezes nós insistimos no nosso casulo, no nosso quadrado, como foi falado aqui, nosso quadrado, nós não podemos mexer no nosso quadrado. Então, o profissional do século XXI é um profissional flexível. E senhores, o que nós vamos enfrentar daqui a pouco? 2019, 2020, teremos profissões que não existem. E teremos que ter profissionais de atividades que não existem. Daí vamos fazer uma continha básica aqui para chegar no nosso mundinho de segurança.
Então, 2020, 2021, teremos profissões que deixarão de existir. Uma delas será talvez do advogado, dos grandes escritórios, com certeza. Certo? Várias. Peraí, então teremos menos empregos? E para a pessoa sobreviver nesse mundo, ela tem que ser o que? Mais qualificada. E o Brasil está numa crise muito grande. Muita gente desempregada que não terá condições de qualificação e embalará nesse mundo onde haverá um profissional necessariamente qualificado. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai trabalhar. Daí você olha a lei de contravenções penais, ainda, vamos lá, ressuscitar a nossa lei de contravenções penais. Nós temos uma mendicância, né? A vadiagem. O que é vadio perante a lei? Olha só como as nossas leis, se a gente pegar na estrita linha que ela está escrita, ela está distante de uma realidade do século XXI, como foi falado aqui também. E o que vai acontecer com essa grande massa? Parcela deles serão nossos clientes, sim, da segurança pública. Serão aliciados pelo tráfico, pelo ilícito. Mas você não está falando de segurança pública, você está falando de emprego, está falando de inteligência artificial. Sim, estou falando de uma grande massa de pessoas que estarão desocupadas daqui a um tempo. Isso vai acontecer. Muitos postos não deixarão de existir. Melhor, deixarão de existir, desculpa. Muitos postos deixarão de existir. Não vai voltar aqui no emprego. Mas daí vem o nosso aluno pensando no quadradinho dele. Mas e o meu? Não, você continua, fica tranquilo. O pessoal vai precisar. Já que ele já perguntou do dele, você vai continuar. Mas muitas atividades. Né? Então isso já vem acontecendo em países do primeiro mundo. E logo vai chegar aqui. Então isso vai mudar muito, eu falo muito, a vida de todos nós em menos de 5, 6 anos, que não é absolutamente nada na história. Como a gente estava brincando num saudosismo há pouco, estamos lembrando o nosso tempo de entrada nas corporações, que nós tínhamos lá o Telex, né? Tem gente que não sabe nem o que é isso. Então, estava brincando sobre o Telex, era um meio de comunicação. Né? Há 15 anos atrás, ou menos de 20 anos, um celular era ostentação. Né? A pessoa que tinha um PT 550, um Motorola como o meu, era quase aqui ostentação. Você colocava lá, colocava na frente do paletó aqui para mostrar para a pessoa que estava. Né? Agora um celular, como disse, está indo nas mãos dos jovens. Então as coisas estão mudando. Primeiro, vocês têm que ser flexíveis se querem ser cientistas diante dessas mutações. A sociedade está mudando. Professor, para melhor ou para pior? Ela está mudando. Né? Não dá para falar o que aconteceu na Revolução Industrial no século XIX, que aquilo lá foi ruim perante a situação anterior, que não existia o quê? Material manufaturado. Não dá para falar, né? Anterior à cibernética da década de 60, 70, que a década de 40, 50 era o quê? Muito boa. Como tem aquele saudosista de rede social que falam aí da década de 80, que era muito boa, tinha músicas boas comparadas com as atuais. Então nós não sabemos, só vamos conseguir aferir depois. Mas o mundo está mudando. Não é aquele admirável mundo novo, como falavam nos livros, mas ele está transformando. E no Brasil, que é um país, vamos calcular a nossa atividade, é um país que primeiro envelheceu, ele engordou e não ficou rico. Europa ficou rica, Estados Unidos ficou rico, envelheceram, ou seja, uma alta taxa de pessoas com alta idade, até engordou. Agora nós temos esse fenômeno no Brasil, nós estamos ficando velhos, ou seja, uma alta idade, não estamos ricos, com o sistema previdenciário quebrado. Olha só a receita de bolo que eu estou passando nesse preâmbulo para vocês entenderem como cientistas. É isso que vocês vão trabalhar. Então, chamar uma pessoa que está no meio da rua de vagabundo, moleque de vagabundo, é bem diferente da década de 40. É muito diferente da década de 40. Pensa o seguinte, você sendo um policial na década de 30, você estava aprendendo alguém por jogar capoeira. E de acordo com o Código Criminal do Império, capoeira era crime. Né? Então, olha só que diferença. Então, os valores da sociedade mudam. Nós existimos uma crise de valores, sim, mas eles vão mudando. Então, comecem a entender o mundo que os senhores estão. Mas não é o mundo que eu quero. Não é o mundo que você quer, é o mundo que existe. Então, é o fato social que transforma a situação.
Não é vocês como reais transformadores, certo? Então, esse é um primeiro introito, professor, conversar um pouco sobre ciência e falar da construção de uma ciência chamada policial, né? Que alguns setores entendem que não existe, alguns setores acham que ela não pode se conceber. Nós fizemos um livro que ele constrói toda a necessidade, nesse pequeno momento, da necessidade da existência e se ela existe realmente, né? Primeiro, falar em ciência policial é tratar de uma construção conceitual, ou seja, primeiro, para existir ciência, eu tenho que ter uma construção. A ciência jurídica, muitos dos senhores são bacharéis, ela é uma construção conceitual, né? Ela é uma ciência, o quê? Normativa, não é isso? Vocês aprenderam lá que eles fizeram direito, teoria geral do direito, né? É uma ciência normativa, ela estuda o quê? As normas e a aplicação da sociedade. Será que essa ciência normativa que estuda a lei, ela estuda a ciência policial? Primeiro, com essa primeira interrogação, né? Então eu preciso bater uma ciência, uma convivência, o quê? Histórica, uma existência histórica. Nem vou falar da existência histórica da atividade policial. Estamos falando aqui no Brasil em pelo menos 200 anos de atividade policial. Quando falo 200 anos, eu considero o Brasil depois de 1808. Eu não considero muito o Brasil antes da vinda da família real. Nós tivemos vários problemas no Brasil colônia, né, que não dá para comparar com a vinda da família real. Era proibido, por exemplo, no Brasil ter escolas. Em 1808 só tivemos as primeiras escolas, né? Enquanto isso, nos Estados Unidos, em 1700 já estavam as primeiras, o quê? Universidades, né? Diferente, com uma estrutura diferente. Então nós temos aí um Brasil de 200 anos, mais ou menos. Então há uma convivência histórica. Há dualidades para compreender a existência de uma ciência policial. Que há dualidades? Nós temos que analisar o fato social, analisar valores daquela sociedade, analisar a legislação específica aplicada, muitas vezes, que a lei é importante para a análise da ciência policial. Mas por que dualidade? Professor, eu não estou entendendo. Ótimo. A lei que envolve, né, o porte de arma no Brasil, ela não é única. Ela não é única. Ela é única. E por que nós temos estados em que eu não tenho, assim, uma larga ostensividade do uso de armas ilegais? E temos estados que nós temos o quê? Um alto uso. Um case interessante para estudar, senhores, foi a greve das polícias militares no Espírito Santo. Para mim, aquilo lá dá toda a tese de dissertação de mestrado. Primeiro, acaba com um discurso de pseudo-especialista que a promotora de violência no Brasil são as polícias militares. Quando entrou em greve, a violência aumentou. O índice de homicídio aumentado. Então, temos científicos, escrevo artigo científico e publico isso com tranquilidade, né? E segundo, que sem polícia, que muitas vezes há um discurso, haverá uma tranquilidade social. Não, piorou a tranquilidade social. E terceiro, que a lei que impõe a ordem. A lei não põe ordem nenhuma. A lei não põe ordem nesse país. Não há temor pela lei nesse país. Há um temor de uma existência de uma tropa fardada na rua. Coloquei até na minha rede social isso. Esse é o temor. Se não tiver, o interessante é que não é o criminoso, é também o não criminoso que vai buscar sua geladeira na loja de eletrodoméstico. Perceberam isso que acontece? Vamos nesses cases que eu acabei de falar do Espírito Santo? Foi o criminoso que foi roubar uma geladeira? Bandidão, né? Fecha a corrida, vamos falar da porra aqui, uma festa gigantesca. Não, foi o não criminoso. Olha só a dinâmica social que nós trabalhamos. Então, existe essa dualidade para entendermos. Então, falar em ciência policial é falar de um debate valorativo, axiologicamente neutro. Quando eu falar em ciência, eu tenho que me distanciar. Foi a greve da polícia porque o governador não. Então, pouco ligando se o governador deixou de fazer, não fazer. Eu estou analisando o que? O fato. O fato é que tivemos situações de criminosos ou criminosos cometendo crimes numa cidade onde a lei era vigente. A lei mudou? Houve mudança na lei, na greve lá no Espírito Santo? Não. Problema nenhum. Mas as pessoas começaram a cometer delitos. No último furacão em Miami, a imprensa brasileira não publicou, mas os amigos que estavam lá estavam publicando. Houve saque, sim. Houve bastante saque. A lei estava vigente? Estava vigente. E não existia o quê? Polícia na rua. Opa, estão começando a entender que a existência do organismo policial é um órgão controlador de conduta social. Né?
Aquela figura clássica do guarda na contramão, é a que a pessoa respeita, não a placa da contramão, porque é só 5 metros para eu virar e entrar na rua de baixo. Não é isso que as pessoas falam? Ou melhor, nós falamos até, é só uma viradinha ali, né? Uma curvinha ali e desço. Mas se tiver um policial, não faço. Então, nós vamos ter um debate distante e entender essa situação. Então, falar em ciência policial não é um mero conglomerado de práticas. Falar em ciência policial, eu pratico isso, não. Eu consigo compreender, ter um enunciado sobre o que é ciência policial. Por que eu falo em conglomerado de práticas? Vocês todos são da prática. Eu sei disso, porque como eu dei aula há muitos anos, eu consigo entender o nosso povo. Vocês todos são. Mas onde eu vou usar isso? Ciência policial é uma página anterior, gente. A prática está aqui. A operação, a técnica está aqui. Anterior está o que? A estratégia. E anterior disso está o que? A filosofia. E onde eu estou? Qual o erro brasileiro? O brasileiro quer o quê? Técnica operacional. Vamos colocar 5.000 policiais no Rio de Janeiro e subir um morro. Não vai funcionar. Falei isso em Brasília, lembra, João? Até o menino do MST, Passe Livre, eu não me lembro o nome do movimento de esquerda, ele ficou olhando para minha cara quando eu falei: as UPPs do Rio não vão funcionar. Tropa de ocupação acabou na Segunda Guerra Mundial. Vide que os Estados Unidos levou, uma surra na Coreia, primeiro na Coreia, depois no Vietnã, porque ele estava com a filosofia de tropa de ocupação. Eles aprenderam, hoje eles não fazem mais ocupação. Só o doido do Bush tentou ocupar o Iraque e não deu certo. Não dá certo. Chegar ao prefeito, governador, seja lá quem for, vamos montar um posto policial na favela. Não vai funcionar. Não funciona, porque nós estamos o quê? Aqui na técnica. Eu tenho que verificar a estratégia, eu tenho que identificar o quê? Aqui atrás, na filosofia. Vai mudar o valor da favela do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, colocar o quê? Um tanque do exército? Não! Por que não? Eu estou pagando gás com 1/3 do preço que o tráfico me fornece. Eu estou pagando o remédio da minha mãe, que o Estado não me dá, mas o tráfico me dá o remédio para minha mãe de pressão. E eu tenho um gato net, que eu estou assistindo, E eles me arrumaram uma Smart TV por R$150 e estou assistindo a Netflix. Eu estou na sociedade. Eu quero estar na sociedade. Na sociedade o quê? De informação. Agora, o Estado me dá isso? Não vai me dar. Por que eu estou preocupado com o Estado? Eu não quero o Estado aqui. Vai embora, Exército Brasileiro, Marinha, Exército, PM. Eu não quero, que não me interessa. Somente o dia que esses valores mudarem, eu vou conseguir pensar em polícia. Eu não gosto de vocês. Então, um problema bem maior. Então, estamos falando aqui em filosofia. Então, aqui os valores são outros, sim. Então, vai mudar. O professor está dizendo que um monte de tropa na rua não vai ajudar? Vai, mas quantos dias a gente consegue colocar tanta tropa na rua em escala F? Vamos lá, vamos para o mundo real aqui. Deixa eu. Estou na parte operacional, posso para o mundo real. A filosofia é um pouco para lá. Vamos lá para o mundo real. Quantos dias dá para tirar o cara do expediente para puxar hora extra? Tirar o cara da P1, P2, P3, não é isso que acontece? Limpa os mecânicos, tira o macacão e bota na rua, bota assim e vai para a rua. Quantos tiram? Vamos lá na Polícia Civil, arranca todo mundo das seccionais, titular, o cara que está lá fazendo licitação, ele larga, põe jaleco e vai o quê? Para a rua, não é isso? Ou estou mentindo? Vira? Não, que não existe. Essa polícia não existe, Força Nacional de Segurança não existe. Então, quando a gente está aqui nesse momento de tática, nós estamos errando. Por isso que a criminalidade está sempre o quê? Quer dizer, nós estamos errando. Não é nem governador, nem deputado, nós estamos errando. E às vezes submetendo aquele interesse político às operações. Então existe princípio comum. Então, quando eu estou na ciência policial, eu estou numa investigação com métodos e fins. Você percebeu que eu já naveguei nas 3 polícias, em qualquer estado, em qualquer o quê?
situação desse bate-papo. Então, falar em ciência policial, os métodos de pesquisa são comuns. Pesquisa policial, não de instituição. Entendam isso? Tudo bem? Então, existe essa ciência? Sim. Então, há mais de 200 anos, falar em ciência policial em termos científicos, isso para falar fora corporação, existe matéria, existe tempo, existe valores, ou seja, eu consigo, num debate com um filósofo, falar que existe uma ciência, o quê? Policial. Porque ela busca, na ciência policial, promover verdades científicas. Verdades científicas. Não, mas como eu faço essa verdade científica? Vamos estudar o cruzamento aqui, na frente aqui do comando ambiental. Vou fazer uma pesquisa, olhando os horários de maior congestionamento, tempo de farol, tempo de situação, e vou chegar à seguinte situação. Necessita de mudança dos faróis, necessita o quê? De um policial das 5 horas da tarde até as 7 horas da noite, necessita essa atividade específica de segurança para esse local. Ah, mas não dá para ter 7 horas da noite, porque a nossa escala é 12/36, e 7 horas e sai 6h30 para troca. Eu, como cientista, eu estou um pouco preocupado como a polícia vai se estruturar. Vou falar o nosso horário que nós pesquisamos, precisamos de um policial das 5 horas da tarde até 7 horas da noite. Deve vir um comandante louco, mas eu vou pôr outros 2 à noite até meia-noite. Não precisa desse policial depois das 19 horas. O que acontece muitas vezes quando estamos falando em ciência, confronta muitas vezes com os interesses das instituições. Por isso que nós estamos falando em verdade o quê? Científica. Às vezes não é uma verdade o quê? Institucional. Por isso que talvez, os senhores talvez na pesquisa de vocês entraram em certos conflitos, como eu entrei. Né? Quando eu coloquei no meu CSP, né, o curso superior de polícia, que ele nos habilita aí ao último posto, eu coloquei, ranqueei, fiz um estudo sobre ensino policial, comparei com o ensino no mundo e expliquei que não existe bacharel em direito, praticamente chefe de polícia no mundo. Pouquíssimo. E a polícia militar, naquele momento, colocando como requisito o que é o curso de bacharelado em direito na academia. A banca quase me arrebentou, mas eu fiz um processo o quê? Científico. Eu falei, gente, eu não posso até, não sei qual, coloquei logicamente uma questão de política na minha conclusão, para não levar zero na minha banca, né? Tinham 3 coronéis na banca e 2 professores doutores. Expliquei que, de fato, né, se for uma política institucional, pode ser implantado, mas no mundo não tem. Pô, mas isso atinge uma série de desejos de várias corporações, sim, mas não tem. Não temos. Tanto em europeias como em americanas não temos essa figura. E também tem o que? Algumas polícias que não têm carreira única, que muitos órgãos aí de associação que defendem. Ah, não tem carreira única? Não é? A pessoa não entra policial num canto e sai do outro lado comandante? Não. Se você for na PSP, por exemplo, portuguesa, você tem que ter um mínimo de ano de trabalho para fazer academia. Né? A Polícia Nacional Francesa da mesma forma, a Gendarmerie Francesa da mesma forma, o Guarda Civil Espanhola da mesma forma. Ah, então não tem carreira única, como eu vejo em filmes? Isso é filme. Depois que ele vai para uma carreira de investigação, olha só que diferença, quando você começa a trazer dados científicos, entender. Ah, mas lá eles não são militares. Senhores, existem 25 países dos países organizados, mais de 200 no mundo, e as polícias são organizadas de maneira militar. Mas todas têm o quê? O coronel falou agora há pouco, todas têm ciclo completo de polícia. E temos mais de uma polícia, várias, polícia penal, polícia judiciária, sim, tem, não, mas não tem, sim, polícia judiciária. Polícia só para estrutura penal. Ah, então não é só uma farda, não, e lá em filme. Vamos falar em ciência. Você começa a estudar a estrutura, começa a estudar em ciência. Então estamos falando de ciência. Então, verdade científica é isso. Pode até não agradar a nós mesmos, né? Imagina a verdade científica, eu brincando um pouco com a turma. Não, uma pessoa magra, uma pessoa até 90 quilos. Eu chego lá para me pesar 98. Ó, eu não posso, mas eu não sou uma pessoa magra. Não tem jeito. Você está entendendo o que é verdade científica?
Era um conceito que eu consegui produzir diante de uma pesquisa. Mas aí, em segurança pública, isso bate muitas vezes com o que os senhores pensaram até hoje. Então, quando falam em ciências policiais, estamos fazendo um diálogo de novos paradigmas. Então, ciência policial de segurança e ordem pública está muito próximo, nossa fundamentação, quando escrevemos, está muito próximo a Aristóteles do que a Platão, que muitos cursos de segurança pública falam aí nas várias universidades. Se eles forem pular nas universidades que falam, tem os lados de ciência de segurança pública, vão falar de Platão, eu já falo de Aristóteles. Por que Aristóteles? Eu verifico que segurança pública é falar em sensações. É isso. Gente, não existe melhor cientista que aquele policial, aquele cabão antigo, aquele soldado antigo, na divisa de torcida do estádio, certo? Corda para lá, corda para cá, ele com um cacetete de meio metro, de no timer dele, chamar o sargento. Sargento, vai ter briga de torcida. Existe melhor pessoa para falar isso? Reforça aqui que vai ter briga. Então, quem tem essa sensação, essa necessidade, que se traduz em tirocínio, né? É o policial, não existe outro. Dá para um sociólogo olhar, acho que agora precisamos reforçar, né, o policiamento lá nas portas. Em São Paulo tem muito disso. Agora acabou que estão colocando torcida única. Eu trabalhei em estádio aí, era aquele time, quem dava o timer era o tenente, olhava, era o sargento cabo. Chefe, manda mais, carrega lá, entra daqui e dá. Então não existe melhor pessoa para entender. Então nós estamos numa fundamentação científica em Aristóteles, como ciclo de observação, né? Então a praxis policial ela é bem mais palpável, né, do que a força em compreender como está a sociedade naquele momento. É a atividade policial. Só aquele que está naquele cruzamento, num trânsito danado, pode falar, olha, aqui está carregado, eu preciso de reforço. Ou só aquele comandante ou delegado diferente que ele vai entender esse processo de trabalho, ele precisa ser o quê? Mais complexo. Essa investigação eu preciso de mais gente. Isso aqui extrapola, inclusive, o que eu tenho de dimensão de investigação. Desde que o Lava Jato deu certo. Porque houve o quê? Um investimento nessa investigação. Eu preciso de gente que conheça o que tem financeiro. Vou chamando. Preciso de especialista nessa área internacional. Vou chamando. Ah, tá certo. Mas também é mais outro engodo brasileiro. Chamamos todos os especialistas, colocamos em uma operação. Nós temos outras milhares que não estão sendo desenvolvidas. É o governo curto brasileiro. Né? Então, falar em ciência policial é falar em sentido de comportamento, é análise desse sentido de comportamento. Temos um livro dele que é muito interessante, né? O Ânima, o Alma, né? Ele fala dessa relação de percepção, né? Dessa intelecção, fala de prazer negativo, afirmativo, né? Fala dessa enunciação do resultado da percepção, que é muito parecido com o que nós vemos em ciência policial. Né? É uma relação de percepção. Nós trazemos aquilo que nós percebemos para algo, né, palpável, científico, e criamos nossos enunciados. É desta forma que devem ser criados os nossos manuais. E não assim, baixa a norma do comandante, né? O pior, né? Todas as polícias do Brasil faz uma comissão. Esse é o fim da picada. Né? Desculpa o linguajar não científico, o fim da picada, não é sério. Vamos montar uma comissão para essa comissão decidir tudo. Gente, muito distante o que é a realidade. Né? Vamos trazer o cientista. Vamos fazer uma pesquisa primeiro e aí um resultado. Então você vê polícia ambiental com uniforme camuflado. Eu queria saber para quê. Né? E com viatura camuflada. O professor, você não gosta de camuflada? É a terceira vez que ele tem aqui. É que nós somos uma polícia urbana, ostensiva. Por que eu tenho que me esconder? Eu queria saber por que eu tenho que me esconder. A atividade de guerra é assim, ele tem um inimigo que vai atirar. E ele está indo para uma situação de guerra. Ele está 100% indo em situação de conflito. Nós saímos de manhã com uma situação de conflito 100%? Não, pelo contrário. Uma situação até amistosa. Pode até existir conflito. Né? Daí vem aquela resistência
ostensiva, não, mas eu não vou ligar. Mas você não está na Constituição que a polícia ostensiva? Não, mas eu não vou ligar, minha tropa não vai ligar aquilo lá, porque anotando uma investigação, agora eu vou entrar na polícia de investigação. Então, uma investigação, mas como é que é a viatura da investigação? Ela tem highlight, duas cores escritas assim, Polícia Civil. O Polícia Federal, gente, no congresso onde tinha uns policiais portugueses, ele tirou um sarro da minha cara, e vocês me chamam de português ainda, né? Ele tira sarro da gente. Eu falei, por quê? A nossa parte investigativa, todos os carros são descaracterizados. Desse assim, Polícia Federal, nós gigantesco. Ou se não é isso, eles compraram porque só carrão bacana, né? Daí chega uma Toyota Hilux, né? Vai investigar quem, gente? Então é muito complicado falar em ciência. Então a ciência policial é dinâmica, ela é prática, ela é sensualista, e eu incluí o que? A axiologia. E o que é a axiologia? Falar em valores. Né? Quando a gente fala em ciências, senhores, temos dois caminhos, o que nós chamamos de epistemologia, que é estudo científico, filosofia, e a axiologia, estudo de valores. Não vamos falar, quando falando em ciência, já falar um pouco de valores. É o que a mesa apresentou, cada um de uma forma, todos os palestrantes aqui apresentaram cada um de uma forma, o problema dele, valores. De fato, os valores estão se transformando, ou nós estamos perdendo certos valores. Literalmente. Então isso está acontecendo, é fato que está acontecendo. E nós, como vamos trabalhar, também temos que analisar esses novos valores da sociedade. E se eu quiser realizar alguma atividade policial, eu tenho que entender os valores daquela comunidade. Imagine eu entrando com lei e ordem na favela. Acabei de falar que quem paga o remédio é o tráfico, quem paga, né, a diversão, o lazer na televisão é o tráfico, e quem dá segurança é o tráfico. Se tiver alguém que furtou alguma coisa, eu levo o quê? O chefe do morro resolver. Eu levo para o distrito? Não. Se a população, falando aqui também, se a população de ordem geral já é subnotificado um nível de criminalidade, de cada 10 furtos, 2, 3 vão parar numa delegacia, imagine nessas comunidades. Eu chamo de vazios estatais, ou o local onde há a lacuna da lei. Eu fiz uma apresentação de um livro agora, o Caso Exploradores de Caverna, publicado agora. Eu traduzo aquele livro de um autor de Harvard, traduzo para o nosso dia a dia, eu faço uma apresentação para o aluno entender o livro e coloco nesse livro o exemplo dos Morros do Rio de Janeiro. Nesse caso, nós tivemos lá vários exploradores de caverna que por um desmoronamento ficaram presos, fizeram um sorteio entre eles e um deles morreu e houve o canibalismo, e houve o quê? Aí o julgamento. É um livro clássico no direito, tanto no Brasil quanto em boa parte dos países. Eu trouxe aquilo lá para a nossa realidade. É o que está acontecendo o quê? Em muitas áreas periféricas das capitais e no Rio de Janeiro. A pessoa está criando um conjunto de regras, um conjunto de normas, que o Estado está muito distante. O Estado não se apresentou, o Estado não trouxe saneamento básico, não trouxe água, não trouxe energia, e pior, o político que representa o Estado foi para lá fazendo umas promessas e captar votos. E foi eleito em virtude daquela situação de miséria. E depois essa situação de miséria foi suplantada pela milícia e pelo crime organizado, agora esse político está negociando com o crime organizado e com a milícia. Entenderam a dinâmica? Então, quando eu tenho que analisar uma situação, eu não conheço a realidade de Porto Alegre, não pesquisei a realidade de Porto Alegre e tampouco no Rio Grande do Sul. Vocês vão traduzindo isso para o Rio Grande do Sul. Né? Eu fiz uma análise do Rio de Janeiro, fiz uma análise de São Paulo, que aconteceu, né, com os morros lá do litoral de Santos, o litoral paulista está terrível, o Guarujá, que era a pérola do Atlântico, né, a mesma coisa assim, né? Hoje é uma das regiões mais violentas, né, do estado, com quedas, né, na área imobiliária gigantesca, perda financeira. O brasileiro não percebeu que existe perda financeira na área de segurança pública. Então é a realidade aconteceu no Rio de Janeiro. Nós empurramos uma área de pobreza para os morros e nós não demos nenhum suporte. Então temos que analisar e verificar a questão axiológica. Agora, por outro lado, o Rio Grande do Sul é um estado mais tradicional, mais tradicionalista, vamos falar do mesmo tempo, que o Brasil. Você tem uma grande vantagem do resto do Brasil. Vocês são extremamente tradicionalistas, são regionalistas, fantástico isso, é muito bom.
Porque vocês conseguem o quê? Manter os valores. Acabaram de falar aqui, fico o dia inteiro no chimarrão. Essa circulação do chimarrão aqui, eu fiquei observando. Não importa a aula, não importa o lugar, as pessoas mantêm os seus valores. Isso é fantástico. Lá nos Estados Unidos, isso ocorre. As mesmas festas há 30, 40, 50, 100 anos. Na mesma cidade, do mesmo jeito, como vocês fazem aqui. São Paulo já perdeu toda a sua identidade, né, irmão? Bom, São Paulo perdeu a identidade. E agora está com uma vinda muito grande de imigrantes, não somente para trabalho braçal, mas para trabalho intelectual e dominando, às vezes, áreas de mercado, muito chinês. Então, muito difícil falar em valores. Aqui é muito mais tranquilo. Então, vocês têm condições de trabalhar bem mais, vocês têm uma população bem enraizada. O chimarrão está rodando, o chimarrão no fundo. Então, isso é uma verdade. É uma verdade que eu consigo provar e é científica. Percebeu? Uma verdade que eu consigo provar e é científica. Então, quando você consegue provar, estamos na ciência. Né? Então, uma ciência universal não se limita a texto de qualquer lei. Que São Paulo criou uma lei, né, que, né, tentava conceituar, né, o que é a ciência policial. Então, ciência policial não é limitada a lei. Ela é reconhecida pela observação de fenômenos experimentados, mensurados, derivados de um grande processo cognitivo. Isso é ciência. Ah, mas se eu montar um manual sobre policiamento de trânsito de frente ao comando aqui, desde que você faça o quê? Um processo analisando o fenômeno cognitivo, passando por métodos até chegar nesse poder de manual. E ainda colocar no último artigo desse manual, poderá ser alterado assim como alterar o fenômeno social. E não de acordo com a implantação da comissão que foi criada nas diversas instituições aqui no Brasil todo. Ah, mas é assim no Brasil todo? Já fui, não é que palestrar assim, foi na Bahia, é assim. Então precisamos, se quisermos uma polícia científica, tem que evoluir. E buscando o conceito, traduzimos em ciência policial de segurança, ciência policial de segurança e ordem pública. Eu queria agregar ao conceito de ciência policial essas possibilidades. E eu chego como o meu antecessor, não existe polícia com ciclo compartimentado. Só existe polícia com ciclo único. Então eu tenho que prender, levar para o distrito, quartel, departamento, não importa o nome, lá realizar todos os atos investigativos e apresentar para o Ministério Público. Ah, mas inquérito, gente, essa figura do inquérito, ela está dentro do Código de Processo Penal. A atividade de polícia processualizada não existe. Cadê a liberdade do responsável pela investigação? Tem que sair de lá. É atraso. Nenhum Código de Processo no mundo fala disso. Só fala em recebimento da investigação. Tem que ter liberdade. Né? Times de investigação, né? A Polícia Judiciária Brasileira está travada em atendimento ao público, que eu acabei de falar, é clínica geral. Ela tinha que ter time de investigação, muito tempo, preocupado com a investigação criminal. O que acontece com a delegacia de polícia hoje, gente? É de separação judicial, de gato no vizinho, cachorro, latido e uma demanda criminal tremenda. E onera quem? Onera quem está lá no plantão. Onera quem está lá no plantão. Deve ser equipe de investigação, como tem as delegacias especializadas. Deveria ser delegacia especializada? Não, deveria ser só a delegacia o quê? Especializada. Né? Mandamos uma equipe de oficiais da PM São Paulo, né, do CSP, para a Inglaterra, né, e formar um questionamento. O que atende assim, ocorrência no distrito? Daí, estava tendo uma aula que seria o concurso superior de polícia lá. A gente coloca lá no sargento, alguém no balcão para atender. Você vai gastar um bacharel em direito aqui para atender o polícia? Tem que ser alguém lá no balcão, atende lá, sei lá quem. Ou terceiriza, faz como a Polícia Federal, muito bem feito. Terceiriza, coloca lá, atendente, um balcão gigantesco para dar entender que é. Brigou o cara, um escrivão acima e passa para onde ele acabou. E fica toda a equipe de polícia judiciária para fazer investigação. Então nós temos um retrabalho aqui no Brasil que é engraçado.
Vou dar um exemplo de Nova York para vocês. Falam tanto de Nova York, só que ela é muito ágil. O colega, jogador de São Paulo, fez uma conversão proibida. Não sabia se perdeu lá no carro, né? Conversão proibida. O policial parou. Estava na esquina, parou. Falou, tudo bem, senhor? Tudo bem? Ótimo. O senhor sabe que o senhor fez uma transgressão? Sei sim, eu sou turista, não sabia e tal. Olha, aqui custa tantos dólares a autuação, né? Ah, é? E como é que faz? Bom, o senhor pode pagar agora de um colete que tinha tanto gosto, mas tinha já o cartão, a maquininha de cartão pública para se recolher tributo, não para colocar um monte de gosto de enfeite. O senhor pode pagar agora para a conta da prefeitura, que é uma infração municipal, ou no outro bolso ele tirou uma espécie de uma notificação para se apresentar em juízo. O policial fez tudo ali, no momento na rua. Ele desembargador de justiça, ele falou, olha, se fosse no Brasil, tinha me dado essa multa, eu ia lá para despachante, tem um oficial de justiça que ia citar, ia marcar. Existe toda uma burocracia de 5, 6, 7 carreiras públicas para fazer isso. Entendeu? E ele, meu bem, você tem que alimentar esse ciclo burocrático. Então ele simplesmente se plantimou. Outro caso aconteceu comigo, né? Estava na Califórnia, por um acaso a gente parou no posto, tinha um policial rodoviário, comecei a highway patrol, né? Falei, bom, a gente tinha sido o chip do meu tempo, né? Vamos conversar com um deles, né? De verdade, né? Fui conversar e tal. No fim ele era espanhol, atravessou um pouco o inglês com o espanhol, a gente conseguiu conversar tranquilamente. Daí ele foi até a viatura, me mostrou, levantou o capô. Ele sim, na polícia estadual, era de polícia estadual, não é municipal, ele tinha um equipamento, né? Todo um equipamento para uma intervenção mais rígida, fuzil inclusive, um colete nível 3, se precisar. E tinha também um kit, o que? Toxicológico. Então, como se a pessoa tiver com problema toxicológico, ele submete ao exame, né? E eu tenho aqui a condição de saber qual droga que ele consumiu. Ele produz toda a perícia e junta seu processo. Ele é o perito, agora aqui não. Aqui nós paramos a ocorrência, não é isso? Para 5 horas o policial parado, aciona a autoridade, que depois nós acionamos a perícia, acionamos todo um ciclo muito distante. Então nós temos alterações legislativas profundas no Brasil, que o Brasil evoluiu. Estão entendendo? Falar em ciência, né? Nós temos que avançar bem mais do que nós temos hoje. Hoje é muito rudimentar, muito rudimentar. Também uma polícia militar com quase 17, 16 estamentos, né? É soldado, soldado, segunda classe, soldado, soldado de cabos, terceiro, primeiro, segundo, primeiro, sargento, primeiro, subtenente. Você chega, não tem mais uma empresa com tantos estamentos, né? Segundo tenente, primeiro tenente. Essa é uma estrutura o quê? Militar. Inclusive, alguns países europeus já largaram as forças armadas dessa estrutura evoluída. E nós estamos com uma estrutura da Segunda Guerra Mundial ainda. Está entendendo que nós temos ainda que evoluir muito no aspecto científico? Muito. Né? Porque nós tratamos de um assunto, falar em ciências policiais e segurança e ordem pública, falando de um assunto chamado ordem pública. Ensinaram para vocês lá na faculdade de Direito ou nas escolas de formação que a ordem pública é algo posto pelo Estado. O Estado que impõe a ordem. Gente, ordem pública é um desafio. Ordem pública distante do conceito de Eli Lopes Meireles. E por sinal, Eli Lopes Meireles, um dos maiores administrativistas brasileiros da década de 60, ele já colocou nos seus livros que existia polícia judiciária, polícia ofensiva, polícia sanitária, uma série de polícias. E por um erro lá do governo militar, unificou-se as polícias, colocou junto lá marítima, rodoviária, uma série de situações totalmente diversas, uma única polícia. Por que ele fez isso? Porque o direito americano já estava escrevendo isso. Existe uma polícia única, existem várias o quê? Situações. Nos Estados Unidos, o aeroporto é do município, uma questão legal. Nós temos a polícia municipal, a aeroportuária, que é do município, que trabalha no aeroporto. Certo? E uma polícia de fronteira, como foi citado aqui, é uma polícia o quê? Federal. Então existem várias polícias. E nós andamos no caminho o quê? Contrário na década de 70.
unificamos, criamos uma polícia civil e uma polícia militar. E por pior, colocaram ainda nos livros jurídicos. Em antagonismo à polícia civil existe a polícia o quê? Militar, livro de direito administrativo, já colocando que existe uma polícia contra a outra. Gente, que país é esse? Né? Então, muito distante de qualquer cara científico. E aquele que ele, entre aspas, ele retirou eram de tendências o quê? Americanas. Foi quando a própria Europa foi mudando, né, de uma polícia militarizada para várias, o quê? Especializadas. E todas com ciclo completo. Né? E com polícia judiciária do judiciário. Então tem uma série de estruturas que nós estamos um pouco distante. Então, falar em ordem pública é um desafio no espaço-tempo. Por que é um desafio? Porque ele não é imposto pela sociedade, é imposto pelo Estado, ele é imposto pela sociedade. Voltemos à nossa comunidade, falando de uma comunidade extremamente carente, vulnerável e violenta aqui de Porto Alegre. Somente me ambientar com vocês. Fala o nome de uma comunidade aí, extremamente violenta, carente. Bom Jesus. Bom Jesus. Bom Jesus. O antagonismo com o nome de Jesus, essa pessoa fantástica na nossa história. Né? Nós temos bom Jesus. Vamos lá. Então, colocar 10 viaturas, o pessoal com cara de mal, com uma boina caída na frente, ou um jaleco cheio de coisa, carregando um fuzil, né? Ou coloca aqueles, não é pataclava, né? O que vai resolver ali em termos de segurança pública? Não coloquei ordem naquela comunidade. Colocou ordem onde? Porque a ordem pública, ela não nasce do Estado, ela nasce da sociedade. Este é o maior desafio em escrever segurança pública. Este é o maior desafio falar em ordem pública no século XXI, que é um questionamento, né? O comandante aqui apresentou, mudou, como o João apresentou. Que democracia que nós temos que trabalhar? Eles têm que ter medo da polícia, o professor. Medo por quê? Agora, se tivesse uma outra comunidade, vai me inverte ou não? Onde eu estou hospedado, Moinhos e Ventos, Moinhos e Ventos. Se eu colocar 10 viaturas ali na frente com um cara de mal, o que vai alterar naquele sistema? Absolutamente nada, da mesma forma que essa comunidade de Bom Jesus. Porque é um fenômeno social, gente. Ordem pública é uma variável no espaço-tempo. Um ocidental lá numa feira árabe vai achar que é uma bagunça. Agora um árabe ortodoxo, um réveillon aqui na beira da praia no Brasil, ele vai falar que é Sodoma e Gomorra. Certo? Está todo mundo despido, todo mundo no lucro, né? É isso que ele vai falar. Então ela é uma variável. Quando eu falo em ordem pública, ela não nasce do Estado, ela nasce de uma estrutura social. Por que Moinhos de Vento é melhor que Bom Jesus? Porque eu já tenho aqui calçada, eu tenho asfalto, eu tenho um muro, recuo, respeito à organização municipal, certo? E há um feedback estatal, porque eu tenho iluminação, etc. Ligo os telefones estatais, só atendido. E por que Bom Jesus não? Porque eu não tenho essa estrutura. Quem vai me dar é o tráfego. Então essa mudança que é importante. Então, falar em ordem pública é falar de um processo singular, muito além do Estado antidelitual, do grande autor de ordem pública no Brasil, que foi Álvaro Lazzarini. Foi o primeiro a escrever em 89, Álvaro Lazzarini. Saudoso Álvaro Lazzarini, que graças a Deus tive a oportunidade de compartilhar, né, um bom tempo de conhecimento com ele. Então ele falava em Estado antidelitual. Isso era uma realidade em 89? Sim. Hoje não. Hoje é uma realidade social. Essa é a dificuldade dos senhores em trabalhar na segurança pública. Existe uma realidade social absolutamente recente. Então, falar em segurança não é somente a ausência de crimes. Aí aqui está um problema nosso. O problema nosso agora é organizacional. Deixa eu sair da filosofia, passar não para a parte operacional, para a estratégia. A nossa estratégia é baseada no quê? É o momento que o aluno fala, quem está gravando, esse momento o aluno dá um feedback. Mas como o aluno está testando o professor, eu vou perguntar, quando o aluno fala, ele está testando o professor. Então, é o momento que eu analiso aqui os índices criminais, antes de fazer meu planejamento, eu verifico os homicídios, eu verifico os dados que eu tenho da investigação criminal, certo? Mas isso reflete, né, uma realidade para o meu planejamento? Não. Porque eu tenho uma
possui notificação, e a ordem pública é um fenômeno social. Só que eu coloco lá 10 delitos na rua X, registrado na rua X, na avenida. 10 casos de estupro, vai colocar estado antidelitual. Vou colocar o quê? Fazer investigação aqui naquela avenida. Eu vou colocar a captura naquela avenida, não é isso? Só que é o seguinte, a realidade delitual foi registrada ali, no planejamento. Mas o fato aconteceu no caminho para aquela avenida, naquela pinguelinha, sabe aquela pinguelinha que tem depois do corredozinho? Que aqui tem uma fábrica, que tem o turno das 22 horas, é uma fábrica que emprega 70% de mulheres. E onde está registrado o crime? Ali na avenida. Onde eu carrego de policiamento? Na avenida. Vai continuar o estupro? Vou prender o estuprador? Não. Aí a investigação é fantástica, que ela consegue irradiar para todos os lugares. Ela começa a entender que ordem pública não é um processo singular. Por isso que muitas vezes as estatísticas de todas as secretarias de segurança pública não refletem uma sensação de segurança. Ó, a cidade está lá, olha, essa rua não tem furto, mas aconteceu um furto naquela ruazinha. A senhorinha ali da última casa, ela estava morrendo de medo. Ela viu aquelas 3 viaturas e ela estava morrendo de medo. E aconteceu um furto. Olha só a dificuldade dessa percepção de segurança. Percepção de segurança, sensação de segurança. Um furto. Então tem o meu registro lá. Mas aqui está tudo tranquilo, por que eu vou colocar policiamento lá? Então essa é a realidade. Falar em ordem pública é falar muito mais sobre a ordem antidelitual. Falar em ordem pública é falar o quê? De uma grande variável que está entre espaço e tempo. Isso é muito importante, acho que muito mais importante para vocês desse bate-papo de hoje. Entender a ordem pública diante de outra realidade. Ok? Nossa, a região está segura, a área está carregada, né? Estou com um efetivo aqui bombando, né? Não tem inquérito, não tem nada. Nossa, a cidade está tranquila. Não é uma realidade. Ainda mais no dia de hoje, com a criminalidade que ela inova dia a dia. Né? São Paulo está com um fenômeno há muito tempo em que grandes ataques nas cidades pequenas. Cidades que tem lá no máximo um grupamento, às vezes nem delegacia tem. Então, se aqui está, então estão utilizando o mesmo método. Onde tem um grande efetivo, nas médias cidades, onde tem pequeno efetivo, já sabe que a troca é 19 às 22, aquele feijão com arroz é 12 por 36, então é muito tranquilo. Já sabem disso nas estradas, que a PRF também é dessa forma, então eles trabalham muito bem. O que nós estamos inovando a respeito disso? Bom, vamos continuar aqui. Falta só mais 4 horas, gente. Então, a ordem pública é um fenômeno da sociedade. O Edward Lorenz, ele fala da ordem no caos. Esse foi o professor que começou a escrever sobre meteorologia. Olha só, mas meteorologia para entender segurança pública, sim. Nós temos caos, nós não temos ordem, senhores. Não está tendo agora um show sertanejo agora, que vai ter um estádio aqui? É arena, né? Falaram para mim do outro lá, já ficaram bravos, colorados, então já brigaram. No táxi ficou comigo. Então, na arena, né? Falei que era outro estádio, mas o estádio não é de nada. Briga de vocês, né? Vai ter ordem naquilo lá, vai ter barraquinha, vai ter gente entrando para a esquerda, pela direita, pelo centro. Não é isso que nós trabalhamos, não trabalhamos no caos, ou trabalhamos na ordem, senhores. Jogo de futebol, para mim é o melhor exemplo. Como é que é a chegada das pessoas? Eles vão sentando, entrando bonitinho? No ônibus, o ônibus está vazio. Vocês pegam, onde está vazio, eu vou na cadeira 1 e sento na 1. E a segunda pessoa entra na cadeira o quê? 2? Não é a realidade. A realidade é caótica. Nós trabalhamos na área de segurança pública, assim os policiais trabalham dentro de uma realidade caótica. Outros muito importantes para levantarem isso. Nós não atuamos na ordem, nós atuamos no caos. Entendam isso, nós atuamos no caos. Essa é a nossa realidade. Sempre. Mas eu queria trabalhar em outra área. O médico trabalha quando? No caos. O advogado também no caos. Se não tiver nenhum problema, não vai ter o quê? Cliente para a advocacia. E nem vai ter pessoa doente no hospital. Senão vocês não existiriam.
E essa realidade ela se altera, gente. Então, falar em ordem pública é falar de uma convivência social e democrática. Quando nós chegamos nesse momento, eu estou falando em ordem pública. Então, ordem pública, senhores, é um dever do Estado e também um direito das pessoas. Olha só a atualidade nós temos na nossa ciência. De todas as pessoas. Estou falando de órgão, não de todos. Entenderam isso, gente? Isso é muito importante para entender essa dinâmica que nós atuamos. Traduzindo tudo que vocês já fizeram muito bem por muitos anos para o aspecto científico. Ok? Estou indo para o fim, falta mais uns 8 por 32 horas. Então, o cientista policial, ele existe, somos nós. Ele tem fundamentação teórica, tem objeto e tem dimensões de interpretação. Outro momento importante, o momento final do nosso bate-papo. Existem 3 dimensões de interpretação das ciências policiais. Deixa eu só passar direto para... Só quero passar como é que faz para adiantar. Aqui. Chegamos num momento muito importante na matéria. Essas são as dimensões em tratar de ciências policiais. Pegamos um pouco da teoria tridimensional de Miguel Reale, né? Trouxemos um pouco dele, que eu sou tridimensionalista ali no direito, e entendemos essas 3 dimensões. Falar em ciência policial é primeiro falar na existência do fato policial. O que é isso, um fato policial? Aí eu vou contrapor o direito. O que é um fato jurídico lá no direito? Né? Um fato jurídico, né, no direito, é tudo aquilo que cria, modifica ou extingue o quê? Direitos. Então, um contrato é um fato jurídico? É. Né? Um contrato de aluguel é um fato jurídico? É. A ciência do direito é aplicável a todo fato policial? Não. Vamos lá. Vamos lá para o dia a dia de vocês. Começou uma chuva forte em Porto Alegre. O que acontece quando nós estamos trabalhando? O comandante já fala, vai ter enchente. Então, a enchente é um fato o quê? Natural. Então, é um fato o quê? Extremamente jurídico. Então, por isso que ciência policial está aqui e a ciência jurídica é uma ciência acessória. A ciência administrativa é uma ciência acessória. A ciência da engenharia é uma ciência acessória. A psicologia, a doutora está aí, é uma ciência acessória. Essa ciência o quê? Policial. Eu tenho que trazer essa experiência para trabalhar. Então, ela não se esgota na ciência jurídica. Muito importante. Que o fato policial, ele é amplo. Ele é amplo. Extremamente amplo. Nessa ideia, inclusive, a antropologia, portanto, né? Sim. Sociologia, antropologia, antropologia é extremamente importante, gente. Eu posso falar um cara que fica velho, fica contra a causa, né? Uma tristeza. Foi muito legal, mas muito legal. Veio um dos 12 dar uma palestra sobre criminalidade, estava no nosso curso superior de polícia, e falou do Nordeste, começou a falar de criminalidade no Nordeste. Mas para quê? Tinha um major, uma figura, né? Hoje tem usado até hoje, o coronel lá, uma figuraça. Ele levantou. Com licença, coronel, com maior respeito, como o senhor falou, mas eu acho que o senhor não conhece o Nordeste. A formação antropológica do Nordeste. As tribos, né, que eram mais violentas no Brasil eram do Nordeste. Começou a comentar toda uma estrutura, tem que ir no Nordeste. Então, Pernambucano, Paraibano, não tem aqui, não tem alguém do Nordeste aqui? Opa, não. Ele começou a dar uma aula de antropologia, uma aula de nordestinidade ali. Então, a gente ficou lá uns 5 minutos em pé, explicando toda a estrutura antropológica, né, da formação do cafuzo, do índio, do negro, e as tribos mais violentas do Brasil eram lá. Até o que? Canibalismo era normal naquelas tribos, não aqui embaixo no sul. Então, a nossa formação, ele falou, a nossa formação é violenta. Ponto. Teve um PM dele que ele contou, que a prima se ligou lá com o namorado, desmanchou, ele falou que ia matar o cara. Ele chegou até, ficou uma frase, né? Ele virou e pro PM dele, pro soldado, falou, não faça isso não mata ele não. É a honra da minha prima. Foi lá e matou, preso. Preso em Telojão, Rio Grande do Norte. Tribunal de Júri, adivinha como é que foi o júri? 7-0, absolvido. Aí, sai do júri de lá, vamos levar, né? Desaforamento, vamos levar para a capital, levar para o Rio Grande do Norte. Adivinha como é que vai para o Rio Grande do Norte? Contra o júri. E teve ônibus da cidade que foi para lá, vai ficar por lá de fora do júri, porque o juiz permitiu. Adivinha? 7-0, absolvido. Dá para entender?
Em execução pura. Foi lá, pegou. O da polícia, ele falou assim: se você for matar, eu vou te prender. Ele prendeu, no outro dia o cartão falou: cana, né? Cana, levou preso. Só que é cultural, antropológico. A antropologia é fundamental para entendermos como é que funciona. Então aí tá. Como é que eu vou romper com essa criminalidade no interior da Paraíba, Pernambuco? Eu tenho que mudar os valores, né? Então, eu tenho que mudar muitas vezes os valores quanto estão acabando ali. Então, o fato policial é extremamente amplo, senhores. Temos nota pontos, valores contra, eu vou falar daqui a pouco. Agora, muito importante, é a mudança do ambiente. Escola de Chicago, mudança do ambiente. Do jeito que estão as nossas cidades, não teremos condições de baixar a criminalidade. Estão abandonadas. Não há coleta de lixo. Não há uma lei de organização que seja cumprida, a lei de posturas municipais. Gente, nós queremos mudar o Brasil, muda as posturas municipais. Muda aquele fiscal do município que vai lá e realmente vai atuar aquele puxadinho. Mas é só um puxadinho, é só um telhadinho. É isso que tem que fazer. Não pode ter esse puxadinho. Não pode ter uma diminuição de recuo. Não pode o barzinho invadir a via pública e colocar as mesinhas. Ah, mas é legal pra caramba tomar um chopp. De novo, o paulista falando de chopp. Né? Paulista é chopp e pastel, né? Eu não gosto todo. É muito legal estar naquele barzinho na calçada. Mas eu estou obstruindo a via, o quê? Mas ele vai colocando, né, a primeira mesinha, a segunda mesinha, quando viu, estou na terceira mesinha. A fiscalização disso. Então a desorganização social está no pequeno delito administrativo, nem criminal. Lá na prefeitura. Então falamos o quê? Mudança de ambiente. Eu mudei o ambiente da favela do Rio de Janeiro ou coloquei tanque? Coloquei tanque de guerra. Vai mudar alguma coisa? Não. Nada, absolutamente nada. Eu tenho que mudar o quê? Ambiente. Tem que analisar o fato policial. Ele é amplo, não se limita a um crime. Veja que o Código Penal, o Código Penal está dentro de uma estrutura de proporcionalidade diante do próprio Código. Temos lá começamos com o crime contra a vida e vamos diminuindo uma proporcionalidade da pena até os pequenos delitos. Estou mentindo isso? Ele está na realidade do Código de Processo Penal, da legislação penal. Ele não está diante de uma realidade da segurança pública. Se eu for colocar delitos de segurança pública, o crime de dano, por exemplo, ele sai de uma pena mínima e vem o quê? Aqui para cima. Veja, a ciência jurídica, ela pensa dessa forma. Ela está errada? Não, ela é a ciência dela, ela está na ciência dela. Mas não é uma ciência aplicável, o quê? Para a segurança pública. Professor, não estou entendendo. Um crime de dano doloso, ele é afiançado, pena menor do... Acho que é inferior a 1 ano, 2 anos, se eu não me engano. Vai embora para casa, até 8 anos. Então eu posso quebrar um caixa eletrônico, eu sou um black bloc que quebra um caixa eletrônico no centro da cidade de uma manifestação, não vai acontecer absolutamente nada. Aí o delegado é obrigado a dar aquela acochambrada, ele estica para a organização criminosa, né? Dá uma esticada, eu vou tentar dar, ele tenta segurar. Eu sei que o senhor pode às vezes até criticar a polícia, eu não critico não, tem muitos delegados muito bons em São Paulo, que tenta segurar o bandido sim, e faz até umas loucuras lá, sabe? Estica crime organizado, eu falo assim, não é crime organizado nunca, mas vamos embora. Coloca e tenta segurar, daí chega na audiência de custódia, o que acontece? Coitadinho, só audiência de custódia do Rio de Janeiro, apreensão de 2 fuzis no porta-mala, a juiz da audiência de custódia pegou, fritou, levou para a delegacia, o delegado fritou. Na audiência de custódia não há oferta, né, de insegurança, pois os fuzis estavam no porta-mala, liberados os 2. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp que tem juízes, promotores, eu coloquei, desculpem senhores, coloquei a notícia e falei da seguinte forma: qualquer juiz europeu ou americano seguraria de alguma forma esse cara na prisão. Qualquer juiz europeu ou americano prenderia esse cara. Só que isso não aconteceu. Então, senhores, parar em ciência policial é para o ambiente, fato, valores fontes. Não mudou o ambiente. Então a proposta que eu chego ao governador, ela vai aumentar o efetivo. Governador, agora esse bairro de alta criminalidade, vamos colocar um batalhão novo lá, vamos
Vamos colocar uma delegacia lá? Vamos. Então, governador, aqui também tem uma proposta de um arquiteto para mudar todo o layout daquele bairro. Algum comandante já levou desse jeito, governador? Algum governador já pensou dessa forma? É nada, ele quer um monte de viatura, tira foto, né? Tira foto para... E o layout do arquiteto para mudar toda aquela estrutura social? Senão, de fato, nós vamos continuar enxugando gelo. E daqui 30 anos, os mais jovens estarão aqui, vão falar, olha, o saudoso professor Célio falava isso, eu já morri, né? E ele vai falar que estamos enxugando gelo. Então, ou há uma disrupção, então, não é nem ruptura, é disrupção. Então, estamos em fenômenos disruptivos. Ou quebramos um processo anterior e mudamos para um novo, ou nada vai acontecer, senhores. Então, falar em valores fontes é falar em produção de direitos humanos? Sim. Quem é a figura mais importante na estrutura de direitos humanos no Brasil? É o policial militar na rua. É ele que verifica lá a criança abandonada. É ele que verifica a mãe que levou uma surra do marido. É ele que atende o homicídio. Ele que verifica todas as grandes ofensas a direitos humanos no país. Não é ele que é o promotor. É ele que literalmente está lidando com isso. E ninguém fala sobre isso. Então, falar em ciências policiais é a proteção aos direitos humanos fundamentais, sim. Direitos e garantias fundamentais, sim. É porque nós fazemos isso. É que no Brasil existe um probleminha na área de direitos humanos. Já teve um advogado, que era vice-presidente da Comissão Estadual de Direitos Humanos lá de São Paulo, preso, condenado, né? Pode gravar que ele foi preso e condenado, por todo o ato, toda a figura que envolvia policial militar, ele ia a público tentando o quê? Criminalizar aquele ato do policial militar. Desculpe, do Ministério Público, e ele recebia mensalmente do crime organizado para fazer isso. Então, temos organizações de direitos humanos sérias? Temos. Infelizmente, temos algumas que estão sendo aliciadas também pelo narcotráfico. E falar em direitos humanos é proteção, né, da pessoa. Falar em valor da nossa ciência é falar em ciência. Então, nós temos que ser o quê? Científicos. Acaba o R-Quero, né? O delegado titular mandou, né? Acaba isso. Mas ele mandou. Ordem manada dele, mas por que nós vamos fazer essa operação nessa rua? Ah, porque veio ordem. Nem é ordem, é ordem só, né? Ordem, né? Ordem, veio ordem. Mandou. Mas o que tem aqui? Não, é que é para ficar aqui. Ah, então a gente fica aqui. 4, 5 viaturas, 10 homens parados. Qual é a ciência dessa ordem? Onde está a fundamentação científica? Que dado gerencial teve para fazer aquele trabalho? Então aí está. Falar em ciência policial é falar em ciência. Falar em ciência policial é falar em legalidade. Nós temos que ter leis o quê? Que dão suporte à atividade. Hoje, se rodarmos o Código Penal, nós vamos olhar assim cerca de uns 80 delitos, por exemplo, ou são afiançáveis, ou cai na transação penal, ou cai na 9.099. Ninguém vai ser o quê? Preso. E prova que isso está errado? Provo. O que aconteceu com a Lei 9.099? Quando eu saí da área criminal, daí eu era um dos fundadores do IPC-CRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, eu saí porque eu fui contrário, né? Os fundadores, era Luiz Flávio Gomes, toda aquela turma que estava fundando, foi contrário. Por quê? Eu achava que nós tínhamos que punir os pequenos delitos, que é o que fez Nova York, né? Rudolf Giuliani fez isso em Nova York. Teoria das janelas. É punição de 8 dias de cadeia por uma coisa pequena. Mas tinha o que? Uma punição. Então eles criaram punições de 20 dias, 15 dias. Sabe? Existiu. Então a pessoa tinha que ser o quê? Punida e rapidamente punida. Aí se ele diminui um pequeno delito. Pronto, não vou ficar 8 dias preso de novo. Eu não vou jogar mais lixo o quê? Na rua. Né? Modo de dizer. Eu não vou pagar uma multa cara, porque a multa vem realmente. Execução rápida. Né? Então, legalidade. Aqui nós temos os 80 crimes que não se enquadram em qualquer tipo de penalização. E pior, gente, há todo um processo, há um monte de viaturas envolvidas, leva para a polícia civil, abre-se inquérito muitas vezes,
denúncia ao Ministério Público, transação, etc., processo, ou seja, um gasto público violento, e para não resolver absolutamente o quê? Nada. Aonde está indo o nosso dinheiro? Por que vocês ganham pouco? Por causa disso. Tem uma alta burocracia na administração. Então, esses são os valores sonhos da nossa ciência. Então, estamos falando, né, de direitos humanos, estamos falando de uma ciência sociológica, de uma ciência tecnicista, de uma ciência transversal, ou seja, uma nova visão, uma nova semiótica sobre segurança pública, uma nova semiótica sobre o que nós temos que entender o que é e uma nova reorientação sobre tudo que nós estudamos sobre segurança pública, sobre tudo que nós estudamos, ou seja, à luz de uma outra ciência, à luz das ciências policiais. Como eu acabei de falar, ela é uma ciência típica nossa atividade. Só assim realmente teremos o quê? Condições de evoluir como segurança, analisando todo esse contexto. Pensar somente num quadrado e às vezes pior, num quadrado institucional, né? Eu penso assim na PM ou na brigada, aqui meu quadradinho. Daí chega a Polícia Civil, pensa o quê? No quadradinho dela. E cada um na sua carreira pensando no seu quadradinho. E na Guarda Municipal, que daí a PM entra com ação para não virar polícia. Um absurdo, um absurdo. É Polícia Ostensiva Municipal e acabou, vai mudar agora. O novo presidente vai mudar isso. Acabou, esquece. Quem falar algo contrário vai acabar. É Polícia Municipal, acabou. Né? O que devia termos é que todas tivessem que ciclo completo. Aí sim. Irresponsável. Por quê? Terminando o nosso bate-papo. Aí nós teremos um fato que existe tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Teremos a teoria da responsabilidade em segurança pública aplicada, que hoje rige o quê? A teoria da irresponsabilidade. Aumentou o índice criminal. O que acontece? Absolutamente nada. Baixou o índice criminal, né? Quem é o mérito? É o delegado? É o capitão lá da companhia? Quem é o mérito? Quem é o responsável pela segurança? É o juiz criminal? Hoje nós temos o quê? Teoria da irresponsabilidade do Brasil. Se está horrível, né? O que acontece? No máximo a administração pega lá um coronel, transfere, tira um seccional, né? Muda 2, 3, coloca uns 3 soldados sargento na bandeja e está resolvido que o índice criminal está alto. É científico isso? Não, se nós evoluímos com uma estrutura de ciências policiais e numa estrutura de polícia com ciclo completo, saberemos quem realmente é o responsável pela melhora e vamos dar medalha para ele. Vamos dar prêmio financeiro para ele. Pô, o delegado de polícia responsável pela cidade X tem sido ele, acabou com a criminalidade. Pô, bacana, vai ser promovido na empresa. E lá o capitão da outra cidade que não conseguiu desenvolver com o mesmo recurso os mesmos problemas, o quê? Filho, vamos abrir um processinho administrativo, vamos ver se você é competente para ficar aí, não, e vamos mandar embora, acabando com a coisa mais de estabilidade, outro problema mesmo. Gente, é disrupção. Se a gente quer mudar, nós temos que romper. Não é revolução, revolta armada, nada disso. É disrupção do nosso processo mental e tudo aquilo que em 30 anos, alguns aqui, 32, a menina falou 32 anos de serviço, eu já me senti velho, tem mais de 30, cadê ela? Aqui eu também estou nessa situação, já passamos aí do tempo. Ou quebrar esses paradigmas, se nós ficarmos com os mesmos, o resultado será o quê? O mesmo. Tá bom, gente? Esse é o nosso bate-papo a respeito sobre ciências policiais. Foi um prazer estar aqui com os senhores, né? Aí o João verifica quadro de horários, etc. Quem sabe a gente retorna a conversar. Muito obrigado e um bom final de semana a todos. Lembrando que hoje é dia da polícia, né? 21 de abril, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Parabéns a vocês que estão aí à frente, tentando defender a nossa segurança. Muito obrigado. Bem, senhores, queremos agradecer a brilhante palestra do comandante Sérgio aqui, que nos brindou, sempre lembrando nessas questões, dessas dicotomias, dessas dualidades, que nós, cientistas policiais, lembramos que ciência não tem fronteira, né? A não ser o próprio pensamento de cada um. Então nós temos que quebrar esses paradigmas aqui de que eu sou mais polícia, eu sou menos polícia, ou melhor e tal. Reforçando também com o professor Alexandre, que lá em São Paulo, a questão da polícia militar lá, que teve um ganho lá de produtividade, que eu não recordo agora qual que é o nome,
mas que o trabalho da guarda proporciona que a Polícia Militar ganhe produtividade pela melhoria da segurança pública. Então vejam como estamos. Espero que os senhores e senhoras tenham gostado aí dos nossos palestrantes do evento, né? Que eles acontecerão mensalmente. Nós teremos um encontro, então, mensal, presencial. Esse encontro será com professores de São Paulo, do nível, né, dos nossos palestrantes aqui. Pessoas de alto gabarito e conhecimento, para realmente nós abrirmos os nossos horizontes, os nossos pensamentos, certo? Num segundo momento, a gente vai depois conversar sobre o melhor dia e horário para fazermos esse encontro mensal. Em princípio, no sábado, em razão das dificuldades dos trabalhos que nós temos e até também dos professores lá de São Paulo que acabam tendo que deslocar fora do horário normal de serviço, né? Quero fazer um agradecimento aqui especial ao irmão Pivoto, né, que está o Pivoto aí, que é aqui do Comando Ambiental. Né? Muito obrigado aí, meu mano, por estar aqui conosco hoje, né, nesse feriado aqui de bom grado, né? Uma salva de palmas por gentileza. E também agradecer aqui a irmã Terezinha, aqui, vamos lá, irmã Terezinha, que é sargento da brigada. Trabalha aqui conosco lá na esfera da escola de soldados, né, que faz a coordenação do curso. Obrigado por nos deixar sempre lá nos cursos também. Né? Muito obrigado pelo trabalho. Agradecer aqui o mano da imprensa, o Vig, né? Isso. Vig aqui que está conosco fazendo essa cobertura de bom grado. E aqui, esqueci o nome? Rosângela. A Rosângela também que está aqui, lá do pessoal lá do gênero, lá que tem de coronel a soldado lá na brigada, né? O que eu quero lembrar aos amigos aqui? Agora nós faremos aqui a entrega das documentações. Também agradecer aqui mais uma vez o irmão Cássio aí, que tem, né, está junto conosco nessa luta aqui, abraçou a causa, né? Eu faço aqui uma parte da ponte aérea, o Cássio por enquanto está fazendo a parte operacional, alimentando o pessoal, né, graças ao seu trabalho, ao seu labor. E agora nós teremos um ponto de lança ali no 02, né, que vai realmente nos abrir algumas portas ali, né, mano? Espero que realmente agora a gente consiga aquilo que a gente sempre almeja, né? A esperança é a última que morre. Muito obrigado pelo trabalho que tem feito conosco aí, tem nos ajudado, tem ombreado conosco. Muito obrigado mesmo, baita parceiro que a gente tem ao nosso lado aqui, só temos a ganhar. A questão da documentação, pessoal, nós vamos recolher a documentação, aquela que foi solicitada. Peço que aqueles que ainda não fizeram a identificação nesse envelope aí eu faço, que o professor vai levar lá para a sessão de ensino. Porventura, aqueles documentos que não estejam aí deverão ser apresentados, né, o quanto antes. Para alguns aí que ainda estão na conclusão do curso, vai ser num segundo momento, mas aqueles que já têm, por favor, lembrando aquela série de documentos ali que a gente carece, né? Esqueci, não trouxe, tem que encaminhar o quanto antes. Identifique o documento, por gentileza. O que mais aqui? A assinatura lá da presença, né, nas aulas, lembrando que nós teremos no máximo, né, 3 faltas. Nós teremos aí 11 encontros. E seguindo sempre os critérios acadêmicos da faculdade. Essa parte não é comigo, a gente é um polo, na verdade, então a gente só pega o procedimento, mas lembrando aí aqueles colegas que faltaram hoje, que o máximo de faltas são 3 faltas, né, possíveis. Então, muito cuidado, né? Lembrando que uma vez que nós recebemos o material em PDF ou através do site sobre a aula anterior, que é o módulo, na outra aula que a gente for assistir, a gente já traz ali a resenha daquela aula. Então lembrem lá que, além de lermos o material, de fazermos a entrega, depois acompanharmos aqui a aula do professor, nós precisaremos entregar uma resenha nossa, a informação nossa, entendimento nosso, né, reflexão crítica, analítica, porque agora nós cientistas não podemos mais fazer o copiar-colar, né, nem o eu acho ou eu penso, né? Uma reflexão analítica crítica, até pode ser sintética, né, sobre aquele modo, sobre aquela disciplina, certo? Lembrando também que a cadeira de metodologia, o módulo de metodologia que está no curso, ele vai perpassar, ele vai ser transversal. Ele não vai ter um módulo específico, lá no final nós vamos fazer um módulo, não. Ele é um módulo que ele vai seguir desde hoje até o final do curso,
e será em dezembro. Nosso curso vai encerrar em dezembro, nós não vamos virar o ano com o curso em aberto, certo? Este módulo, então, ele vai perpassar todas as... Muito embora nós teremos aqui um professor de metodologia científica, mas todos nós já tivemos na faculdade, na pós, no mestrado, esta cadeira. Então, ela não vai ser uma cadeira efetivamente ministrada, e sim num seminário. Mas quer dizer o quê? Vocês, que nós já devemos, né, começar a preparar o nosso material. E conversando com o professor ontem, ficamos até às 3 da madrugada lá, né, tomando chimarrão e... Não, tá cool essa aí. Então, assim, ó, nós temos que trabalhar o termo sobre segurança pública. Num primeiro momento, se entendia que deveria ser daqueles modos, mas depois, não, vamos conversando com o professor lá em Borão, vamos deixar o tema aberto na área da segurança. Lembrando também que esse nosso trabalho, esse artigo acadêmico, que deve ser de acordo com as normas, a BNT ou Vancouver, como nós usamos aqui também, ele será publicado em um livro. Então, nós temos um trabalho científico que é entregue, esse artigo lá no final, mas ele vai perpassar todos, né, através todos os outros módulos, através da metodologia. Quem tiver dificuldade, pode nos procurar ali, que a gente já deu aula nessa cadeira, o próprio professor pode nos ajudar também sobre isso aí. Só o artigo científico tem dificuldade, aquela coisa toda, a gente vai lá e dá uma atenção para os amigos aí, certo? O tema é aberto, segurança pública, e será publicado todos os nossos trabalhos, não vou escolher não, todos os nossos trabalhos serão publicados no final do curso, virando um tomo, então, desta disciplina aí, certo? Inclusive, só fazer uma observação. Então, cada artigo, o artigo que os senhores irão fazer, de no máximo 12 páginas, ok? Um tema livre, relacionado, de maneira direta ou indireta à segurança pública. Eles serão depois sistematizados e consolidados para a publicação do livro. E aí os senhores figurarão nesse livro como autores, e o ISBN da obra já fica acreditado a vocês, que num crédito posterior de mestrado, alguma coisa, vocês possam usar, que já são autores de uma obra publicada, né, para ajudar os senhores no crescimento acadêmico. Então, só não vamos confundir aqui, né, pessoal? Uma coisa é a resenha do módulo, que deverá ser entregue sempre na aula posterior, e a outra é o artigo acadêmico que nós devemos fazer um tema livre na área da segurança. Tranquilo? Pessoal, nós teremos agora, antes uma informação, o colega fez um contato aqui com o Partenon Grill, que todos devem conhecer, quem já esteve pela academia, passou por aqui, sabe que nós temos o Partenon lá, que é um restaurante bacana, bem social, bem tranquilo, nos dá ali como chama o pessoal de São Paulo, não é um PSA, mas é um descontinho bacana, né? E aí vai poder, tem alguma informação que vai passar sobre isso aí? Não? Não é obrigatório, claro, mas quem quiser a gente vai almoçar lá. Quem quiser o QRB depois a gente repassa, né? Para aqueles que quiserem almoçar conosco. Agora nós vamos proceder aqui na sessão de autógrafo do livro do Coronel, né? Então, pessoal, eu pediria até que os senhores já pudessem passando ali o pessoal ali da mesa, por favor, Coronel, por gentileza, para nós fazermos a sessão. E a partir daqui, então, o pessoal pode se posicionando ali para receber o autógrafo, né, pessoal? Pegar o livro, e aqueles que não quiserem lá, ou não poderem, por esse motivo, almoçar conosco, estarão liberados. Temos alguma pergunta aí rápida para alguma situação que é de conhecimento geral, senão a gente conversa ali no privado. Certo? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço. Vamos lá. Só que nos documentos, vou entregar um documento, já vou entregar outro. Tem deixar. Nem colei. Mas eu acho que está bem identificado, né? Oi, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Lembrando que se você assinar a nossa revista, você vai ter acesso a uma canequinha, um mousepad, uma camiseta ou outro brinde qualquer.
né? E você pode fazer isso entrando agora na campanha do Apoia-se, né? Que nós estamos deixando o link aqui para você. Você entrando no Apoia-se, você vai ver todas as formas de participar da nossa campanha. Uma vez que você entrou na campanha do Apoia-se, você faça o seguinte: pegue a comprovação do seu DOC de contribuição para o Apoia-se e envie para o e-mail confederaçãodobrasil@gmail.com, sem tio e sem cedilha. Confederacal do Brasil, né? revista.confederacaldobrasil@gmail.com. A partir desse momento a gente vai colocar você no nosso cadastro. A gente precisa do seu nome, do seu e-mail, né, do seu endereço direitinho para poder lhe enviar, lhe encaminhar a revista, né? Com a comprovação do DOC, a gente vai saber exatamente o brinde que você vai receber e para onde nós devemos remeter esse brinde, tá ok? Então é isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.